na mídia a gente ouve às vezes falar que esses animais tinham certo hábito de alimentar carnívoro, né? Pelo menos comer carniça. Já foi divulgado em alguns materiais no passado. Eu queria saber a respeito disso, como é que as pesquisas estão em relação a esse quesito hoje em dia. Então, a primeira pessoa que fez essa proposta foi o professor Richard Farinha, lá do Uruguai. Ele fez um trabalho em que ele discutia a teia trófica, né, e energia da megafauna. E ele fez uma interpretação de que se a megafauna ela cria uma biomassa, essa biomassa total tem que ser consumida totalmente pelos carnívoros, o que eu nunca vi isso, nunca entendi isso como sendo correto. Eu procurei na literatura também, nunca achei nada sobre isso. E tem até um colega dele, o Viscaíno, que ele fica brincando, eu acho que o Viscaíno fica brincando com ele, falando, não, eles conversam, mas eles não compartilham do mesmo ideal, né, da mesma ideia nesse caso. Quando a gente vê na ecologia no geral, a gente vê que tem o que a gente chama de pirâmide trófica. Então você tem os carnívoros lá no topo, eles consomem uma parte do que os herbívoros consomem e consomem uma parte do que as plantas produzem. Mas ele propôs que para ter esse equilíbrio, para que os carnívoros e os herbívoros tivessem o mesmo tipo de biomassa, consumissem exatamente a mesma quantidade, deveria ter um carnívoro que não estava sendo contabilizado. E aí ele viu assim, quem seria esse carnívoro de grande porte que existe ali, nunca foi contabilizado, mas tem essa possibilidade. Então ele jogou que o Megatherium, que é uma preguiça que existiu no sul do continente, seria um animal de grande porte, então ela pode chegar a 2 toneladas. Ela tem dentes que poderiam macerar materiais fibrosos, e aí no caso a carne poderia ser um material fibroso. Ele tem garras afiadas, então ele poderia, no caso, dilacerar, né, rasgar a carne para poder se consumir. Então ele colocou essa hipótese de que o Megatherium seria esse animal. Há alguns anos depois, uns bons anos depois, acho que quase 20 anos depois, o professor Revé Bocher-Hans, da Alemanha, ele gerou dados isotópicos de nitrogênio, e com nitrogênio a gente consegue dizer se o animal é herbívoro, onívoro, carnívoro. Ele observou que o padrão não se encaixa com um animal carnívoro nem onívoro. Ele está mais vinculado realmente aos herbívoros. Aqui no Nordeste, aqui no Brasil, a gente não tem muitos dados isotópicos de nitrogênio, é muito raro. Mas um dado que foi encontrado também ajudou a gente a dizer que não era o Eremotherium, que é um primo do Megatherium, não era um onívoro. Mas aí, para nossa surpresa, ano passado, se não me engano, a, a Júlia Tejada, ela publicou um artigo em que ela diz que uma outra preguiça que viveu na Argentina, que é o Milodon, teria consumo de carne. Nossa, Então ela poderia ser considerada como um onívoro. caraca. Só que assim, eu estou escrevendo um artigo, inclusive eu chamei o Farinha para entrar nesse artigo e fazendo as contas dessa questão de biomassa, de cálculo de energia que é consumida pelos carnívoros, tal. Eu vejo assim, se eu coloco uma preguiça nesse cálculo de onívoro carnívoro, né, Uhum. faunívoro que a gente acaba chamando, a quantidade de biomassa que a gente precisaria ter de herbívoro seria muito grande. Então, se você coloca uma preguiça lá em cima para você fazer se compensar, você vai precisar de mais animais. Eu precisaria de, sei lá, de 5 animais, 5 espécies diferentes de mastodontes para Caraca. conseguir fechar a conta de uma preguiça sendo carnívora. Uhum. Então, o que pode acontecer, e na natureza a gente pode se surpreender, é que, eventualmente, esses animais poderiam consumir carne, mas não era a fonte principal de energia. Então, o que é que pode acontecer assim? Eles estão ali, tá de bobeira uma carcaça, eles estão sem um recurso alimentar e vai comer aquela carcaça, comer Uhum. aquela carne que está disponível. Eu geralmente faço a brincadeira com o pessoal dizendo assim: lá nos Estados Unidos é bem famoso aqueles esquilos. E a gente Uhum. pega os esquilos sempre comendo o quê? As nozes. Olha que bonitinho o esquilo comendo a noze. Tem um vídeo na internet, se eu não me engano, tá no YouTube, de um esquilo comendo um outro animal. Ele Caraca. roendo um outro animal. Então, o esquilo não é um carnívoro, ele não é onívoro, mas ele Uhum. estava comendo carne. Então, assim, é algo eventual que esses animais poderiam estar consumindo no momento de necessidade, eu não sei, mas Uhum. ele não era um caçador ativo. Ele não era um animal que dependia de carne, ele dependia de frutas, de outros recursos alimentares, Uhum. de plantas. Mas, eventualmente, consumia carne. Isso é um negócio interessante. Eu acho que eu já vi em alguns lugares falando que herbívoros, de vez em quando, eles realmente fazem isso, né? De ir atrás de carcaças ou de
esqueletos, alguma coisa assim, por exemplo. Acho que eu já vi vídeo, por exemplo, de vaca comendo pintinho, por exemplo, um negócio horroroso, mas às vezes acontece, né? Às vezes algum cervídeo também que eu já vi se alimentando de esqueleto, então é uma coisa que pode acontecer realmente, faz sentido. Tem um outro artigo que eu lembrei agora de antas comendo pássaros. Caraca, antas? Anta é um bicho não se alimenta de carne, mas ele come pássaros, eventualmente. Então, não é uma regra que a gente possa bater o martelo e dizer assim, então uma anta é onívora, anta é carnívora. Não, ela ocasionalmente come carne. A mesma coisa deveria acontecer com as preguiças.